começar agora no seu rádio a nossa Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Pegue sua Bíblia, sua harpa e acompanhe conosco a Escola Bíblica no ar. Juntos, vamos aprender um pouco mais a Palavra de Deus. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Escola Dominical. Apoio Departamento da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Camboriú. Trazendo a Bíblia, livro sem par, que fala de Jesus. Salve Escola Dominical, onde a graça e amor sem igual, para pequenos e grandes também, a todo o povo de Deus. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Colossenses capítulo 4, versículo 2 ao 6. Com essa palavra de abertura, desejamos cumprimentar a todos os amados e as amadas com a paz do Senhor, cumprimentando a todos os nossos irmãos, ouvintes que acompanham pela rádio, pelas redes sociais. A paz do Senhor Jesus a todos. Também estar aqui com o presbítero Luiz Carlos Machado, que veio nesse dia de eleição, de votação. Está aí animado para ligar as emissoras, os botões, para que nós estivéssemos aqui. Presbítero Fabiano Bernardino não está hoje, é mesário. E presbítero Ricardo Mendonça está na igreja ensinando. E daqui a pouquinho mais ele vai estar conosco. E enquanto ele não chega, nós estaremos aqui falando alguma coisa a respeito da perseverança na fé. A nossa lição do trimestre é as parábolas de Jesus, verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Aí, durante esses 3 meses, o nosso tema são parábolas, e cada domingo nós falamos uma lição para a vida, ouvir e anunciar a palavra de Deus, crescimento do reino de Deus, que falamos sobre a mostarda e o fermento. Hoje é perseverança na fé, que é Lucas 18, a parábola do juiz iníquo, ou da viúva perseverante. Amando e resgatando pessoas desgarradas, sinceridade e arrependimento diante de Deus, perdoando porque fomos perdoados, encontrando o nosso próximo, o perigo da indiferença espiritual, precisamos de vigilância espiritual, despertemos para a vinda do grande rei, esperando, mas trabalhando no reino de Deus, a humildade e o amor desinteressado. Aí já é Natal. Essa última aqui vai dar Natal. Como o tempo passa rapidinho, 2018 já está indo, Estamos aí já caminhando para o final de outubro. Final de semana que vem já é novembro. E a vida segue, irmãos? O importante é ter saúde. Beleza, a gente corre atrás, Saúde, Deus nos dá. Então é um prazer estar junto aqui com o presbítero Luiz. E vamos fazer uma oração nesse momentão para iniciarmos a nossa lição de hoje. Convido você, se puder, a orar conosco. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de estarmos mais uma vez entrando nos lares através da Escola Bíblica Dominical no rádio. Obrigado por nossos ouvintes, pelos irmãos que estão no seu carro, que estão em casa, ou que estão no trabalho, talvez no presídio, como já alguns irmãos já nos ligaram, já conversaram conosco, conseguiram falar conosco, ou nos hospitais, os familiares nos avisam, fulano está ouvindo. Então, Senhor, eu peço que o Senhor venha tomar agora o coração.
e mais uma vez inundar ele com a graça e revestir com toda a paz que excede somente de ti. Para aquele que está triste hoje, que o Senhor venha acalmar seu coração. Para aquele que está aflito, que o Senhor possa dar o descanso necessário. Deus, a nossa vida depende de ti. Fica conosco, Pai. Não deixa que as intempéries da vida, as circunstâncias, venham nos tirar dos trilhos, mas que possamos viver uma vida sóbria, justa e honesta. Que não sejamos ligados a circunstâncias externas, mas que a nossa vida interior esteja bem arrumada, bem organizada. Que perseveremos na fé, na oração, olhando sempre para o alvo que é o Senhor Jesus. Essa é a nossa oração nessa manhã. Nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre a perseverança na fé, a lição número 4. Hoje é 28 de outubro de 2018. Perseverando na fé. Nosso texto áureo diz: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Isso está registrado no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 18 e versículo 7. A verdade prática diz assim: quanto mais perseverarmos na fé, melhor entenderemos a vontade de Deus. Então é importante que nós estejamos na presença de Deus para que nós entendamos a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus ela é difícil de ser compreendida e por isso normalmente ela não é aceita. Porque a vontade de Deus ela vai contra a nossa razão. Há um choque de interesses. Porque eu busco o que é interesse meu. E Deus quer através de mim que eu me interesse pelo seu reino. E aí fica um choque, não é? Um choque de interesses. Quando eu cedo à vontade do Espírito Santo, eu tenho facilidade de compreender qual é a vontade de Deus. Por isso que a Bíblia diz: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos. É nós que nos transformamos à medida que olhamos para Ele. Porque só será transformado quem não se conforma. Porque o texto diz: e não vos conformeis. Porque quando eu me conformo, eu não me transformo. Porque eu estou acomodado. É como aquela historinha do sapo ou da rã dentro da panela com água fria. Coloca-se a rã dentro de uma panela com água fria e põe para aquecer. Não é? Ela não vai saltar porque a água está quente, está aconchegante. E conforme a temperatura vai aumentando, ela vai se acostumando com o aumentar da temperatura, até o ponto que ela está tão exausta que a água já tirou toda a energia que ela tem, que ela não consegue mais pular fora da panela. Quando havia tempo para pular fora, não havia interesse da parte dela. Então é importante que nós nos interessemos pela perseverança e pela vontade de Deus, enquanto ainda temos oportunidade e interesse por isso, ou predisposição. Porque chega um dado momento em que nós, muito enlaçados, acabamos por levar adiante a apostasia e nos viremos contra Deus. Então hoje é um perigo muito grande a gente olhar para os lados e deixar de perseverar na fé. Então quanto mais perseveremos, mais entenderemos a sua vontade. É importante que a gente seja transformado e não nos conformemos com este mundo. Que ele é um molde. Conformar significa colocar-se dentro da forma. E é como aquele pão que a irmã faz e põe na forma para crescer e depois assa. Quando ele sai da forma, qual é o formato que ele tem? O formato da forma. Aí é a mesma coisa aquele docinho de Natal, aquela bolachinha que coloca-se a massa na mesa e faz uma marca com um molde. Aquela massa, depois de assada, vai ficar parecida com a forma. Assim nós olhamos para Cristo para nos assemelharmos a Ele. Olhamos para as coisas do mundo e nós vamos ficar parecidos com o mundo. Então é importante que a gente sempre esteja ligado nele para que a gente possa produzir fruto. O nosso texto está em Lucas 18. Os irmãos que não têm a revista podem olhar aí sua Bíblia. Do versículo 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: Havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: Faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: Ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens,
Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então é uma parábola bem curta, relativamente, em relação a outras tantas parábolas que são mais extensas. Essa parábola está em Lucas 18. É conhecida como a parábola do juiz iníquo, ou juiz incrédulo, que não conhece a Deus e não teme a Deus. Mas também poderíamos chamar de a parábola da viúva persistente ou da viúva perseverante. Porque nós sabemos que o título dos textos da Bíblia, nem todos eles aparecem no original. Alguns desses títulos são colocados pela editora e em alguns casos o título não reflete exatamente o que está inserido no texto, não é? Quando a gente ouve a parábola dos 10 talentos, é o título que diz, né? Mas na verdade são 5, são 2 e são 1 talento, são 8. E desses 8, 5, o que ganhou 5 granjeou mais 5, são 10. E o que granjeou 2, o que tinha 2 granjeou mais 2, são mais 4, já são 14. E o que tinha 1 enterrou, então por fim ficaram 14. Começaram com 8, terminaram com 14. Ah, mas é porque o que tinha 5 ganhou mais 5 e ficou com 10. Então não seria esse a base para se colocar o título, a parábola dos 10 talentos. Então seria a parábola dos talentos. Então é perigoso como você vai interpretar o texto baseado no título. Quando você lê Mateus 24, tem 3 títulos no mesmo capítulo, você não sabe em qual versículo se encaixa aquele título. Sobre o final do mundo, sobre o fim das coisas, a consumação dos séculos, e aí começa a confusão. Por isso que a gente tem que prestar atenção na parábola dentro do contexto na qual ela está inserida. Para quê? Para que a gente não dê uma interpretação errônea. Porque nem todo o texto da Bíblia, ele é o que parece ser no texto o qual nós lemos. Os irmãos querem ver um exemplo muito clássico? Completem para mim aquele versículo. Um abismo chama outro abismo, certo? Um abismo chama outro abismo. Salmo 42, 7. O que os irmãos acham que esse versículo quer dizer? Qual é o sentido desse versículo no Salmo 42? Você acha que é o quê? Ah, irmão Eliel, alguém já deve ter falado em casa agora. Um abismo chama outro abismo, é um pecado chama outro pecado. Porque Davi pecou com Batseba, e depois ele mandou matar o marido dela, e depois se juntou com ela. Então o pecado dele ter olhado para ela com desejo, acabou chamando outros pecados. Eu entendo que um pecado chama outro pecado, mas a pergunta que eu fiz é, o texto de Salmos 42, 7 significa pecado chamando pecado? Qual o sentido daquele texto? Porque não posso interpretar pela expressão, um abismo chama outro abismo, então o pecado vai chamar outro pecado. Esse não é o sentido. O sentido daquele texto, sabe qual é? Não é outro sentido a não ser uma cachoeira chama outra cachoeira. Uma queda d'água, ela vai chamar uma outra queda d'água. Ou seja, uma na sequência da outra. Porque o contexto diz que ao ruir das tuas catadupas... E o que é catadupas? Catadupas é a queda d'água. Porque o Rio Jordão nasce no Monte Hermon, a sua nascente mais distante, que é o derretimento das geleiras, a uma altura de 2.800 metros do nível do mar, e ele deságua no Mar Morto, 400 metros abaixo do nível do mar. Então é uma queda muito, muito íngreme, é muita queda. Você está pensando assim que é pouca coisa? Imagina, gente. É mais de 3.000 metros. Então o Rio Jordão, desde a sua nascente até o seu desaguar no Mar Morto, ele tem muita queda. E o viajante que vinha do vale do Antilíbano e Líbano até Jerusalém para adorar a Deus, ele margeava o rio e ele percebia as cachoeiras, a corredeira da água e louvava a Deus pela grandeza da natureza criada e pela alegria de estar indo adorar a Deus. Então no caminho ele dizia, tudo isso foi Deus que fez, e ao ruído dessas catadupas nós estamos indo nos encontrar com o nosso Deus. E uma cachoeira chama uma outra cachoeira, um abismo chama outro abismo. Você não sabia disso, né, irmão? Pois é, esse é o sentido do texto. Essa é a interpretação correta do texto no qual o autor tensionava passar para os seus ouvintes do seu tempo.
Então é só um detalhe do que a gente pode fazer em relação ao texto bíblico. Então vamos à nossa introdução. A perseverança na fé é uma das exortações bíblicas mais urgentes nos dias de hoje, sobretudo quando acompanhada da oração, pois essa também é de suma importância, visto ser a forma de comunicação vital dos discípulos com o Pai soberano nesses tempos perigosos até o estabelecimento final do reino de Deus. Esta parábola, também conhecida como a parábola da viúva persistente, mostra que a oração intermitente, em tempos de crise, é o meio pelo qual os discípulos do reino se valem da justiça do Pai ao seu favor. Esperar a justiça de Deus, irmãos, não é tarefa fácil, não é? Você orar e esperar Deus fazer é um jogo de paciência. Nós precisamos esperar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Mas e quem é que espera hoje, irmão Eliel? Quem é que tem coragem de esperar anos e anos por alguma coisa? E você já percebeu como nós temos o hábito de orar a Deus e continuar agindo com as próprias mãos? Você vai lá orar e diz assim: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. E de repente você se vê acuado pela circunstância e você tenta agir. Mas você já não entregou para Deus? E você sabe que determinadas circunstâncias, quanto você mais mexe, pior fica. Quanto mais você fala, mais embaraçosa fica a situação. Quer ver briga de família? Briga de família, a melhor coisa que tem é você ficar quieto. Já deu o problema, já deu o que deu. Só ore a Deus, perdoe, libere o perdão e procura ficar quieto, calado. Mas sabe o que a gente faz? A gente deixa com Deus, mas continua falando. E continua falando, xingando e tendo a razão, querendo falar a última palavra, e assim nunca se desenrola. E aí você vê que não tem mais como conciliar a situação. E na igreja acontece a mesma coisa. É a dirigente do círculo de oração com a segunda dirigente e com as irmãs. É o líder da mocidade brigando com o líder dos adolescentes por causa do dia do ensaio. É por causa do uniforme, por causa da cor do uniforme. É por causa do modelo do uniforme, por causa do pregador, é por causa do cantor. É por causa do congresso, é por causa da data do congresso. É por causa disso, daquilo. E aí, ao invés de a gente estar melhorando, envolvido na obra de Deus, a gente está piorando. Por quê? Porque nós não estamos deixando isso com Deus. E outra coisa interessante é quando a oração é vingativa e é uma oração de maldição. As pessoas acham que puxam Deus para o seu lado e dizem: Senhor, pega ele, Senhor, olha ele. Senhor, coloco ele na tua mão. E até eu ouço algumas pessoas ameaçarem, né? Olha, eu vou te colocar na mão de Deus, hein? E ainda tem gente que ainda usa testemunho nesse tipo. Lá em tal lugar, no ano tal, eu coloquei fulano na mão do Senhor, ele está com câncer, está lá, morre e não morre. Então cuida, não se mete comigo não, eu sou ungido. Gente, a Bíblia não aceita esse tipo de conduta e não há base para esse tipo de oração. Se a Bíblia manda orar pelo inimigo, imagina pelo seu amigo, pelo seu irmão em Cristo. Senhor, pune, tira uma perna, Senhor, faz a filha dela ficar grávida, solteira também, para ela pagar o que ela falou. Gente, quem vai retribuir é o Senhor, não é nós. E não vai ser a nossa oração que vai fazer com que Deus se vingue por nós. O que vai fazer Deus se vingar ou não é a justiça divina. E a justiça divina, ela é um reino de equidade, equilíbrio. Não é segundo o meu padrão, é o padrão de Deus. E se Deus não quiser punir, quiser salvar? E se Deus, ao invés de não querer amaldiçoar, Deus quiser abençoar essa pessoa, para me ensinar que Ele faz do jeito que Ele quiser. Então veja bem como é que é a nossa oração. A oração dessa mulher não era uma oração chata, era uma oração perseverante. Não era uma oração para Deus matar o juiz porque não ouvia a causa dela, né? Mas era uma persistência, Então é importante que nós perseveremos na oração e entendamos o motivo para o qual nós temos a oportunidade de chegar diante de Deus. Eu chego diante de Deus, eu posso chegar porque hoje o véu rasgou, eu estou com acesso livre, posso chegar. Mas eu tenho que aproveitar essa oportunidade para fazer desse momento a minha oração abençoadora, né? E deixar que Deus faça a justiça do jeito que Ele quiser. Porque nós não somos justiceiros, né? Tem pessoas que querem exercer a justiça.
Mas na verdade a gente não tem que exercer a justiça e nem fazer a justiça valer na vida do outro. Nós temos que praticar a justiça, é diferente. Irmãos, praticar a justiça já não é fácil. E às vezes a gente vê pessoas que querem tomar o lugar do juiz, que é exercer esse direito. Na verdade, esse direito é de Deus. Nós simplesmente oramos a Deus nesse sentido, para Ele acalmar o nosso coração e fazer a nossa causa ser ouvida a respeito de nossos inimigos, sejam físicos, sejam espirituais. Temos inimigos, nunca vamos agradar todo mundo, mas nós temos que descansar nosso coração e não orar com ódio, com raiva, com ira, com amargura, com revolta, com indignação, com decepção. E aí a gente faz aquela oração, né, que eu não vou falar aqui porque fica ruim, mas tem umas orações que Deus deve dar muita risada no céu, eu penso, né? Claro que eu sou uma figura de linguagem. Deus é um ser fora da nossa limitação humana. Vamos lá então, uma parábola difícil. Muitos estudiosos consideram essa parábola uma das mais difíceis. De fato, o modo como algumas bíblias a intitulam, ou seja, quando na epígrafe editorial consta, por exemplo, a parábola do juiz iníquo, tem levado muitos a fazer interpretações equivocadas sobre a bondade, o amor e a justiça de Deus. Contudo, devemos levar em conta o propósito que levou Jesus a contar essa parábola. Trata-se de uma parábola que, a exemplo de outras que estudamos ao longo desse trimestre, funciona como um contraste. Conforme veremos, ela possui até certo fundamento em seu estilo de acentuar a perseverança e se faz acompanhar de um chamado ao discernimento. 3 afirmações da defesa graciosa que Deus faz dos seus e é concluída com um questionamento sobre a assistência ou a existência ou não da fé. Quando chegar ao tempo em que Deus defenderá os seus. Então, é como estávamos falando com os irmãos, não tem como interpretar pelo título. Alguns títulos são originais, alguns outros títulos são editoriais, é apenas a editora que coloca, mas a gente sempre sugere que se leia em várias versões o texto, né? Para a gente não ficar caindo numa mesmice. Às vezes não se pode mudar, por exemplo, as bem-aventuranças, né? O professor Luiz Saião aqui disse que poderíamos colocar as felicidades, já que bem-aventurado é felicíssimo. Mas não dá porque o povo já está acostumado com as bem-aventuranças. Então não dá para mudar isso. Mas se mudassem, só iria ser mudado o título. Você está entendendo? Por quê? Porque não o conteúdo. A gente não pode mudar o conteúdo da Bíblia. O conteúdo da Bíblia é inalterável. Os manuscritos originais estão fechados. Não dá para ficar mudando a hora que a gente quiser. A Bíblia é única. Por isso ela é um livro autêntico e confiável. Não é qualquer um que pode lá mudar. Uma época, na aula de história, um professor disse que a Bíblia não poderia ser confiável porque durante muito período da igreja, a Bíblia sofreu mudanças. Eu disse, não, professor, a Bíblia ela é inalterada. Não, ela foi adicionado o texto no livro de Esther, no livro de Daniel. Eu disse, não, a Bíblia continua sendo a mesma Bíblia. E aonde foi adicionado alguma coisa, a gente sabe que foi adicionado. Não é? E a gente sabe quando foi adicionado. Por isso há uma diferença entre algumas Bíblias. Mas a gente já entende onde está a diferença. A Bíblia hebraica do Antigo Testamento, por exemplo, ela compõe-se de 39 livros. E ponto. Acabou. É aquilo ali. Ah, mas é que tem uma outra Bíblia que tem adições. É adições que foi colocado no ano 400 por Jerônimo, na hora que ele fez a tradução para a Vulgata Latina. E depois, no ano 1551, foram aceitos como canônicos. Mas a gente sabe quais são os livros. Livro de Tobias, livro de Judito, livro de Macabeus, que algumas igrejas aceitam como a Igreja Católica, mas que nós usamos a Bíblia, que é a chamada do protestante, que é parecido ao Antigo Testamento com a Bíblia hebraica. Ponto final. A despeito disso, a Bíblia é confiável. O livro dos Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, é idêntico à nossa. A Bíblia, ela é única, ela é igual. Não muda. Ela é inerrante, a palavra de Deus. Não podemos colocar dúvida a isso, porque uma Bíblia tem uns livros a mais. Nós entendemos quais são os livros, mas o que não se pode hoje é mudar o texto. Como nunca se pôde mudar o texto. Não houve mudança no texto. Não houve alteração na mensagem. Foram adicionados alguns livros só, mas que a nossa Bíblia, no caso, não tem. Não é? Mas também não estou aqui punindo os irmãos da Igreja Católica por ter a Bíblia que tem mais livros. Eu tenho a Bíblia Católica também e uso para comparar, porque a versão é muito boa e os livros que tem a mais, eles são considerados por nós livros históricos e importantes também como conteúdo. Então aí a parábola ela é difícil,
justamente porque há uma confusão em relação ao juiz iníquo. Se ele é Deus, por que ele é iníquo? Porque a gente está interpretando a parábola errada. Porque a Bíblia, Jesus está dizendo que o juiz é Deus. É um juiz pagão. É um homem natural, um homem ímpio, que não liga para nada relacionado às leis de Deus. Não quer dizer que seja Deus. Ah, mas ela persevera porque ela vai todo dia na casa do juiz, até que o juiz se enfastiou dela e disse, eu vou ouvir ela. Então, no sentido de que Deus aceita a perseverança como modo para se buscar e se alcançar alguma coisa. Eu sei disso. Mas não precisamos colocar o juiz como representação de Deus nesse caso, porque o juiz, ele é iníquo, é uma pessoa que não serve a Deus, e Deus é santo, justo e poderoso. Não é isso que a parábola está querendo demonstrar. O teor da parábola não é classificar cada personagem da parábola como sendo ou Deus, ou o crente, ou o Espírito Santo, ou Jesus, ou a igreja. A ideia da parábola é demonstrar que uma perseverança é algo que deve ser considerado uma mistura com a fé e que ela se torna algo completa para se chegar a Deus e alcançar algum resultado. Esse é o ensinamento da parábola. É simples. O problema nosso qual é? A gente quer arrumar significado para cada detalhe da parábola. E esse não é o objetivo da parábola. Entende? Depois a gente vai ver mais algumas coisas aqui de importância relacionada à interpretação. O presbítero Ricardo chegou, pode dar a sua saudação aí. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os irmãos que nos ouvem com a paz do Senhor, cumprimentar o evangelista irmão Elia Uller, Amém. O nosso técnico de som Lima Mateus, que hoje está na lida, e falar da minha satisfação de estar aqui mais uma vez, né? De aprender com o nosso Deus. Amém? Amém. O senhor já está afiadinho, já deu aula lá dentro, então o senhor lê aí para nós o segundo tópico aí sobre o juiz. O juiz. Isso, é o segundo. Pode ler. Não é preciso interpretar ao pé da letra cada detalhe de todas as parábolas. Entretanto, aqui vamos assim proceder com o fim exclusivo de mostrar-nos o contexto que se passa na mente dos ouvintes. Tudo indica que na estrutura jurídica do judaísmo antigo existiam dois sistemas de tribunais, o judaico e o gentílico. Por isso, há estudiosos que entendem que o magistrado da parábola era um juiz gentil. A Mishnah declara que 3 juízes deveriam definir a sentença nos casos que envolvessem propriedade. Flávio José, né, um historiador daquela época, né, Sim. irmão Eliel, fala de tribunais com até 7 juízes na Galileia. A parábola pressupõe um tribunal com um juiz somente, pois neste caso pode tratar-se de um simples recurso para a simplificação da narrativa. Na verdade, para entendermos melhor a parábola, não é tão importante o conhecimento do sistema jurídico daquele tempo, mas sim nos conscientizar da condição desesperadora de muitas viúvas da época que sofriam com juízes corruptos e desumanos. Nós sabemos que havia o Fórum Judaico, que era chamado de Sinédrio, que havia 70 membros, e que tomava as principais decisões de Israel. Inclusive foi esse Fórum Judaico, chamado Sinédrio, que condenou Jesus à morte. Jesus passou por 6 julgamentos, 3 pelas mãos dos judeus e 3 pelas mãos dos romanos. E esse Fórum Judaico, ele atendia principalmente a necessidade do que se referia à lei de Moisés e fazia esse julgamento. Mas havia também o Fórum Gentil, que é aquele fórum que era organizado pelo próprio sistema da época, organizado pelos romanos, né? E organizado, além de organizado, era controlado pelos romanos. Tanto que os romanos controlavam não só a parte religiosa, né? Em alguns pontos eles deixavam com os judeus, mas em outros pontos haviam proibições, não é? Mas eles comandavam também o sistema político e assim por diante, né? Por exemplo, João 18:30 vai dizer que os judeus disseram para os homens da época que eles não podiam matar ninguém. Então, se eles não podiam matar ninguém, a gente se pergunta, quem proibia eles de matar? Eram os romanos. Então, a mulher pega em ato de adultério, ela só poderia morrer apedrejada clandestinamente. Oficialmente, não.
Por quê? Porque eles eram proibidos de matar. Mesmo que a lei estivesse dizendo, adulterou, tem que morrer a pedradas. Mas a lei de Roma não permitia que os judeus aplicassem a sentença capital. Então havia esses dois fóruns, ou basicamente essas duas maneiras de decidir as questões. Tudo indica que esse juiz não era do fórum judaico. Ele era ímpio, ou seja, ele era um oficial romano ou um juiz, alguém que trabalhava para Roma. Né? Isso dentro da parábola. Mais uma vez, não vamos dar significado a detalhes. Né? O que está sendo envolto no texto, a clareza do texto, porque o objetivo da parábola não é confundir o leitor e nem o ouvinte, mas trazer clareza para que as pessoas que não entendem na linguagem da parábola possam entender. Então, esse é o objetivo. Era um juiz que não temia Deus, ponto. Ele não temia Deus. Então, se ele não temia Deus, o que se entende? Que ele era mais resistente aos apelos do necessitado. É sempre assim, você enche o seu carro de adesivo cristão e os pedintes vão lhe dar prioridade na hora de pedir alguma coisa. Porque sabem que se você é cristão, você é mais quebrantado. Por que o coxo lá de Atos 3 estava na porta do templo pedindo esmolas? Porque no templo, quem frequenta são pessoas mais piedosas e, consequentemente, pessoas que mais ajudam. Por isso que ele estava na porta do templo. Poderia estar em outro lugar, mas não estava. Então, o juiz iníquo é colocado na parábola como iníquo justamente para demonstrar a dureza do coração dele. Não é uma regra, irmão. Não estou dizendo que o não crente é sempre mais resistente aos apelos da necessidade alheia. Não é uma regra. Mas ocorre que no mundo onde a corrupção está mais envolvendo, há menos sensibilidade humana nesse aspecto. Por isso que a Bíblia categoriza assim, porque agora ela está indo a um tribunal, não de crentes, mas de pessoas não crentes, em busca de um direito que eles só dão se eles quiserem. Porque o juiz não presta conta a ninguém se ele atendeu ou não a viúva. Hoje você vai no SUS, é mal atendido, você liga para a ouvidoria, passa o nome da enfermeira, do médico, e eles são notificados e recebem uma bronca. Naquela época não tinha isso. Quem quer saber de uma viúva nesse tempo? Ninguém quer saber da viúva. Ninguém. E engraçado que, Moliel, o que a Bíblia nos ensina sobre a generosidade, sobre o ajudar o necessitado, as pessoas que estão de fora do nosso redil sabem disso. Por isso, às vezes, quantas vezes nos procuram aqui, né? Aqui na igreja, pessoas necessitadas procuram a igreja para receber alguma coisa, porque sabe que nós temos esse princípio, sabe que nós temos esse ensinamento, tanto da palavra de Deus, como dos nossos líderes, não é mesmo? Então é aquilo que o irmão Eliel falou, né? Eles não vão atrás de resolver os seus problemas se tiver um carro lá cheio de adesivo de que você é cristão. Eles não vão no carro, se tiver numa sinaleira, por exemplo, eles não vão no carro vizinho ateu, que não tem nada. Poxa, aquele ali, ó. E tem gente que nos conhece até pelo jeito de trajar, né, Moliel? Sim. Pelo jeito que quando nós andamos na rua e vê que a gente é crente, vê que a gente tem um proceder diferente. E isso é uma coisa que Deus coloca em nós, e não só para pedir, mas também para reconhecer que somos servos de Deus. As pessoas nos olham e nos reconhecem, que já me causou até admiração, em shopping, em rodoviárias. Eu, certa feita, estava na rodoviária de Curitiba, quando eu sentei num banco, assim, para esperar o ônibus, e tinha um jovem, coitado, e eu estava com a passagem comprada, mas não comia, acho que desde o dia passado. E ele se dirigiu a mim e viu e falou: o senhor é um evangélico, eu sei. Começamos a conversar e eu paguei o café para ele e tudo. Quer dizer, as pessoas veem isso. E graças a Deus, né? E graças a Deus que a gente pode atender. Mas é verdade. É verdade isso que o irmão Eliel estava falando sobre a generosidade. Sobre generosidade, sobre, assim, ó. E tem pessoas também, irmão Eliel, que ele é como a viúva. Ele tem uma necessidade, ele vai perseverando. Até então, essa viúva, a Bíblia se fala, eu não desconheço, se o irmão conhece, uma outra que era perseverante como essa, né?
que a ponto do juiz dizer que ela estava molestando mesmo, ela estava, o que Jesus estava passando daquela viúva é o que nós devemos ser, é o que nós devemos fazer, é o modo como devemos proceder perante o nosso Deus. Mas nós não vamos molestar a Deus, e Deus não vai nos atender como o juiz atendeu aquela mulher, né? Uma coisa que me chama a atenção aqui, ó, porque acho que o irmão ouviu falar lá, na leitura bíblica em casa, no versículo 3, havia também, 4, por algum tempo aquele juiz não atendeu aquela viúva, e o versículo 7 diz que às vezes Deus é tardio para nos atender. Quer dizer, tinha uma semelhança entre os dois. E depois ele disse assim, ó, no versículo 5, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça. E Deus falou, no versículo 8 diz assim, ó, digo-vos, depressa lhes farás justiça. Ele tinha uma semelhança entre o juiz, como o juiz agiu e como Deus age. Mas só veja a diferença. Jesus usou, eu fico meio maravilhado que Jesus usou pessoas. Primeira viúva desconhecida, não se sabe quem é, né? E o juiz iníquo, não temia a Deus, ele é categórico em afirmar que não temia a Deus. Jesus usou essa comparação, que às vezes irmão Eliel, eu fui usar uma comparação de Satanás, porque Satanás é trabalhador. Se nós trabalhássemos como ele, ô irmão Ricardo, tá doido? Não, é ser trabalhador que eu tô dizendo. Tô dizendo fazer o que ele faz. Tá entendendo? Ser trabalhador como ele, porque ele nunca desiste. Não desiste, ele não se cansa. E nós deveremos ser assim. Não se cansar das coisas de Deus, não se cansar, né? E persistir naquilo, no propósito que temos. Porque, outra coisa, nós precisamos ter uma confirmação de Deus, irmão Eliel, quando pedimos uma coisa para Deus. Precisamos ter uma confirmação para saber se Deus está interessado em nos dar aquilo que estamos pedindo. Porque muitas das vezes, mas meu irmão Ricardo, eu estou sendo persistente, mas já faz muitos anos e Deus não responde. Deus quer responder esse tipo de oração que você está fazendo? A lição vai falar depois aqui. E sem contar que em Mateus 4, na tentação de Jesus, depois que Jesus resistiu o diabo por 3 vezes, a Bíblia diz, e Satanás ausentou-se dele por algum tempo. E depois ele volta. Vamos lá, então, a viúva, que é o ponto 3. As viúvas eram reconhecidas por suas roupas típicas, as quais indicavam sua situação. Naquele tempo, as jovens casavam-se no início da adolescência. Por isso, apesar de haver muitas viúvas, elas não eram necessariamente mulheres de idade avançada. A maioria era deixada sem nenhuma forma de subsistência. Se permanecessem na família do falecido, acabavam numa condição inferior, quase servil. Se retornasse para a sua família de origem, o dinheiro do dote repassado nas negociações do seu casamento teria que ser devolvido. Dessa forma, as viúvas em geral ficavam em uma situação bastante miserável. Geralmente, elas eram vendidas como escravas para a quitação das dívidas. Portanto, uma mulher pobre, por causa da morte do seu marido, ficava privada do amparo social e, em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, por causa da morte do seu marido, ficava privada do amparo social em caso de controvérsias de ordem pública, se não tinha dinheiro, precisava confiar na honestidade dos magistrados. Esse é o contexto em que devemos ler essa parábola. Então tem alguns casos de viuvez na Bíblia. Gênesis 38, que é Tamar, que ela estava vestida de viúva, roupa de viuvez, que ela permanecia vestindo para demonstrar que era viúva. Temos o caso da viuvez da Ruth, de Noemi, que ali tem um enredo histórico muito importante que fala da condição da viúva. Temos essa viúva que persevera sem o auxílio imediato do juiz. Temos a viúva de Naim, que está chorando pelo filho. Temos a viúva do profeta lá na passagem de Eliseu de 2 Reis 4, que ela teve que recorrer a Eliseu porque os credores estavam levando ela e os filhos como escravo. Então a condição era essa: morreu o marido, essa mulher ficasse na família do marido, ela seria apenas uma serviçal, ela deixaria de ser aquela mulher honrada, passaria a ser apenas uma empregada, sem salário, trabalharia apenas para comer, porque não tinha nenhum tipo de previdência naquela época, não é? Se ela volta para a sua antiga família, a família de origem, teria que ser devolvido o dote, porque o dote era um valor pago que representava os serviços daquela moça, que agora não iria mais ser feito naquela casa pela ocasião do casamento. Por exemplo, eu ia lá casar com a Kátia, eu teria que pagar um valor para o meu sogro,
para custear a despesa que ele teria na ausência dela como serviçal, como uma pessoa que trabalha, que ajuda em casa. Então esse era o dote, não é? Foi o que Jacó fez com Labão. Ele não tinha dinheiro, disse, eu trabalho 7 anos por Raquel, e acabou trabalhando 14 anos para pagar o dote. Esse dote teria que ser devolvido caso a viúva quisesse voltar para sua família de origem. No caso, a família da viúva devolveria para o marido dela que morreu. Isso, o dinheiro, sim, o dinheiro que ele havia pago como dote. Então a situação era terrível. E se ficasse dívida, elas cairiam sobre a viúva e sobre seus filhos, que seriam vendidos como escravos para pagamento da dívida. É o caso daquela que encheu as talhas de azeite lá. Sim, né? porque a dívida dela ia arrastar ela para o tribunal e ela iria ser vendida como escrava. Então você vê o desespero da viúva de Naim, que estava enterrando o único filho. Ou seja, a última esperança. Não tinha aposentadoria. Não. Né? E se ela tem um filho, o filho trabalharia e sustentava ela. Porque, de outro modo, o que elas iriam fazer? Elas iriam mendigar. Não tinha outra alternativa a não ser a mendigar. Então, a situação da viúva era muito deplorável. Por isso que nos Salmos e alguns outros textos da Bíblia, principalmente Levítico e em Êxodo, fala sobre as regras do amparo da viúva, né? Que Deus estava preocupado com a viúva, dizendo que ele é o pai do órfão e ele é o homem ou o juiz da viúva, porque a viúva ficava desprovida de qualquer tipo de lei. Então essa era a condição, né? Hoje é um pouquinho diferente. Por exemplo, se é uma viúva mais ou menos e ela, né, tinha um dinheirinho, meu amigo, Senhor do céu, isso é fila para querer casar com ela. Naquela época é quem mais podia correr de viúva, porque a viúva história era de... perdão. Pode falar. A história de Noemi e Ruth, né? Sim. Relata isso aí. Exatamente, porque o remidor não era Boaz. O remidor quem é? Por exemplo, a mulher ficou viúva, tá? Ela não tem filhos. O que precisava ser feito? Ela teria que casar com o cunhado. Mas no caso de Ruth, ela perdeu os 2 cunhados. Ela perdeu o marido e um cunhado, desculpa, Malom Quilion. Ela perdeu o marido e o cunhado, então ela não tinha com quem casar. Então ela tinha que esperar Noemi engravidar para ter um filho para se casar com ela. Por isso que Noemi disse, mesmo que eu tenha homem essa noite e engravide, vocês vão esperar ele nascer, vão esperar ele crescer, para daí vocês terem marido, eu não tenho mais nada para vocês, volta para casa de vocês. E Orfa voltou e Ruth se apegou à sua sogra. E aí nós temos ali uma sogra que não tem filho e uma nora que não tem marido. E a maior declaração de amor na Bíblia não é de um noivo para uma noiva, não é de Deus para com o homem, nem do homem para com Deus. A mais linda declaração de amor na Bíblia é de uma nora que não tem marido para uma sogra que não tem filho, que está lá em Ruth 1,16. E ela vai colocar categoricamente que ela não vai sair de perto. Sendo uma hebreia e a outra... Moabita. Sim, Ruth é Moabita. Interessante que quando ela volta sem nada e volta para sua terra. Só que quem se casasse com Ruth ou com Noemi, naquele caso tanto fazia uma quanto a outra, porque as duas eram viúvas, né? Mas o nome seria resgatado porque ela não tinha filho e também não tinha marido. Então precisava que o resgatador, que resgatasse ela, que se casasse com ela, que adquirisse as suas terras, colocasse o nome do marido na terra. Por isso que ninguém queria a lei do levirato. Por quê? Não é o meu nome que vai ficar, porque eu morri. É o nome do meu irmão que vai se casar com a minha esposa porque ela não tinha filhos. Essa era a regra. Por isso que havia um remidor antes de Boaz, e Boaz foi falar com ele, você quer as terras de Elimeleque? Ele disse, claro que eu quero. Você vai ficar com a Noemi? Deixa a Noemi, eu dou um pedaço de pão para ela aí. Mas você vai ter que casar com Ruth. Ele disse, não, então não. Eu já sou casado. O texto não diz, mas nas entrelinhas ele já é casado. Bom, então eu sou o remidor, eu sou o próximo da fila. Aí ele casa-se com Ruth, tira ela da viuvez, resgata o nome do marido dela, porque era desonra ter o nome apagado debaixo do sol, porque a sua terra ficaria sem dono, né? Passaria para outra pessoa, isso era o cúmulo da tragédia. E agora então Boaz resgata ela e coloca o nome do falecido novamente na escritura da terra. E ela passou a ser a bisavó de Davi. Entrou na viagem. Então a gente vê como Deus cuida das viúvas, né? E quantas viúvas que estão nos ouvindo agora, né? Tem até a irmã Esther Corrêa, que ela sempre brinca comigo, ela diz assim, irmã Liel, a Bíblia diz, nós temos que lembrar das viúvas, do órfão e do necessitado. Ela sempre fala isso para mim. Bom, irmã Esther, nós já entendemos, Deus cuida da viúva, né? Deus olha pela causa da viúva, é isso que a gente está querendo dizer. O maravilhoso também nessa parte de Ruth e Noemi, olha
como você disse, que a maior declaração de amor que a gente vê na Bíblia, né? Olha só o que ela disse. Teu Deus é o meu Deus, né? Quer dizer, ela abraçou uma causa tão maravilhosa que Deus honrou elas, né? Honrou Ruth, honrou ela de um jeito que humanamente falando, ela continuaria naquela miséria, mas como ela deu um passo para Deus, abraçando Deus de sua sogra, que ela poderia voltar igual a órfã. Poderia, ela tinha liberdade. Tinha liberdade, não voltou. Nem era israelita. Isso, Deus pegou e honrou ela. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado ao seu lado. Me faça o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Glória a Deus. Pode ler o tópico seguinte, irmão Ricardo. É o caso e a perseverança. A mulher tinha uma causa que deveria ser apresentada a um tribunal da cidade, ou a um juiz que resolvesse exclusivamente a questão por via administrativa. Talvez se tratasse de pendências judiciárias ou mesmo dívidas deixadas pelo seu marido, de hipotecas sobre a herança patrimonial. Apesar de o caso poder enquadrar-se nos inúmeros existentes à época, quando uma mulher tinha de defender seus direitos contra as maldades de um adversário poderoso que, sendo mais importante e influente, está seguro e tranquilo, ela toma uma decisão inédita, pois não escolhe advogados, talvez sua condição nem o permitisse, nem defensores públicos, mas contra o costume do seu ambiente, decide apresentar-se pessoalmente à instância ao juiz. Este, segundo o relato, é um juiz iníquo, isto é, não teme a Deus. Ela, porém, demonstra um coração decidido e uma disposição muito grande, tanto que o texto usa a expressão molesta, no versículo 5, para indicar a perseverança da viúva diante do juiz. Por isso, ao final, o juiz cede para não ser mais incomodado, isto é, molestado pela mulher que o importuna. Não que a Bíblia esteja dizendo que a oração é um incômodo para Deus. E nem que a Bíblia esteja dizendo que a oração tem que ser chata. Porque essa viúva, humanamente falando, ela foi chata. Bastante. Tanto que o juiz, ela me molesta, ou seja, me importuna, me incomoda. Ela vem todo dia, ela enche a paciência, então eu quero resolver isso logo para ela sumir do meu portão. Foi isso que o juiz pensou. Mas o que Jesus está dizendo não é que a oração deve ser chata, mas que a oração deve ser contínua, deve ser perseverante. Assim como aquela mulher foi persistente, nós devemos também ser persistentes em relação àquilo que nós queremos. É isso que Jesus está ensinando. Nada além disso. Principalmente isso, não é? A gente às vezes quer inventar um monte de coisa, mas é isso mesmo. Eu vou ler aqui, irmão Ricardo, para nós adiantarmos um pouco. Sim. A bondade de um Deus justo. Deus é bom. Não é novidade o fato de a Bíblia estar repleta de textos que demonstram a bondade de Deus. A parábola, uma vez mais, reforça tal verdade quando o Senhor retoricamente questiona: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? A bondade de Deus faz com que Ele ouça aos seus servos. E não poderia ser diferente, pois Jesus ensinou que, se nós, pois, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Antes disso, o mestre também ensinava sobre a oração, dizendo: pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Na parábolas que estamos estudando, encontramos a viúva clamando, e este é o recurso utilizado por Jesus para, mais uma vez, ensinar sobre a oração e nos lembrar que Deus é bom. O irmão Eliel, olhe bem, Jesus está nos ensinando, tá? A perseverança na fé. E sem oração, isso é impossível. Impossível. Ele menciona na parábola que Deus
faz justiça aos escolhidos que clamam a ele de dia e de noite. A bondade de Deus faz com que ele ouça os seus servos. Quer dizer, tem pessoas que estão orando e às vezes são respondidos. E acham que porque ora muito. Acham porque, meu Deus, eu sou crente. É igualzinho publicano e o fariseu. Né? Orando, o rosto no pó. O outro levantava e dizia, não sou como esse publicano aí, ó. Miserável. Pecador. Ó, eu oro, eu jejuo, não é mesmo? E aí Jesus depois faz a pergunta, quem vocês acham que deve ser justificado? Né? A resposta é clara. Por quê? Porque nós, irmãos, alcançamos resposta de Deus por causa da sua bondade, meus irmãos. Nós não somos merecedores. Não é assim, porque tem gente que entra também por esse assunto e diz, não, eu sou um miserável, eu não presto para nada, eu não mereço nada. Não é isso. É a nossa condição humana, certo? Perto de um Deus tão grande. Você já viu como as pessoas de influência na sociedade hoje, muita dela, uma grande porcentagem, para não dizer assim uns 90%, não dão importância para as pessoas simples, para as pessoas que não têm assim um grau escolar avantajado, dizemos assim, financeiro. Já viu como é que funciona o mundão e fora o sistema do mundo? E Deus sendo grande, Deus sendo o dono da vida, criador dos céus e da terra, o Deus que fez as maravilhas no passado, ele se levanta e se inclina para ver o que estamos pedindo, o que estamos clamando, não é mesmo? Pela sua bondade, é o que a lição está dizendo, pela sua bondade, porque ele é um Deus bondoso. Outra coisa, Deus nos criou, meus irmãos, e depois que Adão e Eva fez o que fez lá, caiu, destituiu, né, o homem, e o homem se tornou assim, esse pecador terrível aí, que precisou da cruz do Calvário para que nós fôssemos remidos, né? Então, como é que Deus olha para nós? Ele olha para nós, poxa vida, como um ser muito fraco, um ser debilitado, que precisa da sua misericórdia. Ele, como eu já disse aqui, ele não é tirano. Ele é soberano, mas não é tirano. Ele nos amou de tal maneira. E essa bondade, esse amor, essa misericórdia que Deus tem para conosco é que faz com que nós possamos ir à frente e assim, ter alegria no coração, ter o gozo da salvação, saber que esse Deus, mesmo ele sendo tão grande, tão poderoso, ele não é como as outras pessoas que ocupam cargos especiais, que não nos trata de qualquer jeito. Não, ele nos ama, né? Responde a nossa oração. Basta o quê? Sermos perseverantes. Perseverar, né? Deus está vendo, está notando que você está se esforçando, o que nós estamos nos esforçando para alcançar. Quer ver se for bênçãos espirituais, quer ver se for coisas, por exemplo, uma oração que eu faço, abre a porta da palavra, Jesus. Eu quero que as pessoas, eu estou persistindo nessa oração, quero que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade através da palavra que eu pregar. Me dê unção para pregar, me dê graça, principalmente se você perseverar numa oração dessa natureza, porque tem gente que persevera pedindo um carro, né, meu Léo? Não é errado pedir. Tem gente que persevera pedindo uma vida melhor, pedindo dinheiro no banco, pedindo, eu quero ser como um fulano que está prosperando financeiramente. Não é errado pedir. Deus também vai te ouvir, né? Desde que esteja na sua vontade e que isso vá servir para a honra e glória do seu reino. Amém? E as igrejas estão cheias de pessoas que foram atraídas por promessas de prosperidade. Aí a minha pergunta é, e se não acontecer essa prosperidade tão esperada? A pessoa vai continuar na igreja? Vai continuar servindo a Deus? Porque daí serve a Deus pelo que ele pode dar e não pelo que ele é. Deus é justo. Está aqui no segundo ponto, né? Do segundo tópico. O segundo tópico, a bondade de um Deus justo. O segundo ponto, Deus é justo. Além da bondade do Pai, o crente sabe que ele é justo. Uma vez mais, é necessário recordar que a parábola não deve ser tomada ao nível dos detalhes, pois esses não são os mais importantes. O juiz de nossa parábola é um iníquo, injusto. Deus, a quem servimos, por outro lado, é justo. Nisto consiste o elemento de contraste dessa parábola.
Esse conhecimento já tinha Abraão ao chamar o Senhor de juiz de toda a terra. A justiça de Deus é tão elevada que, assim como a paz de Cristo excede todo o entendimento, Deus assume a nossa causa. Na parábola encontramos uma pobre viúva pedindo justiça. Mas o que Jesus está ensinando é sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, isto é, a perseverar. Assim, ao mesmo tempo em que ensina sobre a oração e a perseverança, o mestre lembra um preceito da lei mostrando que Deus assume a nossa causa. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita recompensas, que faz justiças ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e veste. Deuteronômio 10 e 17. Então a oração ela não precisa ser comprida, ela não precisa ser bonita, e ela não precisa ter palavras indecifráveis. A oração ela precisa ser sincera, honesta, ela precisa ser perseverante e ela precisa estar misturada com uma boa intenção. Porque quando Deus olha para nós, Ele não olha apenas para as nossas palavras. Ele olha para nosso sentimento, para as nossas emoções, nossas vontades e a nossa intenção. Então, às vezes, a gente não é respondido porque falta alguns critérios. A oração está sendo uma oração bonita, ela está acontecendo diariamente, mas ela não obtém resposta. Por quê? Porque ela está com uma intenção equivocada. Às vezes a gente vê pessoas orando: Senhor, me dá sabedoria, eu quero decorar versículo, eu quero ensinar e tal e tal. E a questão é, para que você quer isso? Para quê? Porque Tiago disse: pedi não recebeis porque pedis mal, porque pede para usar nos vossos deleites. Você quer aparecer, você quer competir ou você quer fazer a obra de Deus? Porque aquilo que a gente faz, reconhecemos por humildade que é graça de Deus para a edificação do corpo de Cristo e para a glória de Deus. A honra é do Senhor, a alegria é nossa. Mas a gente tem que ter uma boa intenção quando a gente se dirige a Deus para pedir alguma coisa. Seja um dom, seja um bem material, seja qualquer coisa. Até para casar a gente precisa ter uma boa intenção. Porque às vezes você olha aquela mulher bonita e vai orar e não diz: Senhor, me dá uma esposa. Senhor, me dá fulana. Tem que ser ela. Você já fez sua escolha, você só vai dizer: Senhor, abençoa meus planos. E alguns que oram: Senhor, eu quero uma viúva que tenha uma boa pensão, que ela tenha um bom seguro de vida e que ela tenha... Tem gente que ora assim, irmãos. Tem gente que ora assim. Aí a pergunta é: você vai ser mais feliz casando-se com uma pessoa assim ou com aquela pessoa que está no centro da vontade de Deus, que é aquela que Deus tem para ti? Porque bens materiais não é tudo. E beleza murcha. Beleza termina. É verdade. Beleza se acaba. Beleza é transitória, é temporária. O que fica é o caráter, é a moral. A minha avó sempre dizia, a Alventina sempre dizia: beleza não se põe em mesa. E às vezes a gente é levado pela aparência. E aí oramos: ó Senhor, o irmão Ricardo está falando da igreja lá. A pessoa às vezes está pedindo um carrão para Deus. Eu te pergunto: vai dar conta de pagar o seguro? Sim, porque tem seguro que é 8 mil reais, tem seguro que é 12, tem seguro que é 16. E o IPVA? Você sabe quanto é que é um pneu de uma caminhoneta? É 800 reais, meu querido. Aí você diz: ah, mas e a gasolina? A gasolina tá 4 reais o litro. Se for a gasolina, acabou, meu amigo. Você não vai viver para outra coisa. Vai só viver para aquele carro. Então por que a gente não se ajusta ao nosso nível? É isso que eu vejo. Gente, viva num nível abaixo. E não vá pedir coisa para Deus que não faz sentido. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Você quer uma mulher bonitona? Você sabe quanto é que ela gasta naquele cabelo? Você não sabe. Glória a Jesus. Eita, irmão Eliel, o irmão falou da gente orar sabiamente, certo? E se a gente orar sabiamente, olhe só, você tem 100% de chance de colher uma coisa de um Deus que é justo. É justo. Né? A justiça dele é tão elevada, né? O que a lição está dizendo. Quer dizer, então, meus irmãos, você vai ser julgado não por um juiz iníquo, mas por um Deus justo. Por um Deus justo. Quer dizer, se a sua petição estiver dentro daquilo que o irmão Eliel falou, né? Sobre sinceridade, né? Honestidade, oração, segundo aquilo que Deus tem, o propósito que Ele tem na sua vida, né? Não pedir aí a BMW que Ele falou, se você não tem condição, e que Deus não vai te dar, com certeza,
Que Deus, Ele te ama e não quer ver você em enrascada, certo? Então, além disso tudo, se você colocar essa oração no lugar certo, na posição certa, pedir do jeito certo, quem vai analisar a sua oração? O seu sentimento, como disse o irmão Leal, né? A sua vontade, o que você quer realmente, quem vai analisar é um Deus justo. Foi o que foi lido aqui nesses 2 tópicos que ele leu. Um Deus justo. Ele não vai errar na tomada de decisão dele em prol da sua vida. Deus não vai errar não, meus irmãos. Não vai errar. Ele vai acertar. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E Deus assume a nossa causa, que é o último tópico aqui. Deus assume a nossa causa. Entregue ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas ele assume a nossa causa. Só tem um outro detalhe. João 15, 7. Se estiverdes em mim, essa é a primeira parte, e as minhas palavras estiverdes em vós, o pastor Jordão amava esse versículo. Se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser e será feito. Aí você pensa só a parte. Pedir o que quiser e será feito. Aí a gente pega aquele versículo, como outros, né? Tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, e a gente acha que tudo é tudo, porque a gente está isolando o versículo, mas o contexto lá está falando do reino. Mas a gente quer o quê? O nosso reino. Mas que venha o teu reino é o reino de Deus, não é o nosso reino. E assim, ó, a Bíblia diz lá em João 3,3, aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Então ele diz, se estiverdes em mim. Então se eu estiver nele, eu não vou pedir alguma coisa que esteja fora do interesse dele. Dele quem? De Jesus. E as minhas palavras estiverem em vós. Se a palavra de Deus estiver em mim, ou seja, eu estiver em consonância, em observância, em análise, eu estiver ligado a essa palavra, eu posso pedir o que eu quiser. Mas o que eu vou pedir depois que eu estou nele e a palavra dele está em mim? Eu vou pedir assim, Senhor, aumenta o teu reino na terra. É isso que Jesus está ensinando. Glória a Deus. Mas o que a gente faz? A gente já vai logo pro topo da pirâmide. Não, eu tenho que pedir o que eu quiser. Tá aí, ó. Tudo posso naquele que me fortalece. E esquece de ler o contexto, que Paulo diz, sei estar abatido, sei estar alegre, sei a ter em abundância, sei padecer necessidade. De todas as maneiras aprendi a viver nos extremos da abundância e do extremo da necessidade. Aí ele vai dizer, posso todas as coisas. Ou seja, o que o versículo quer dizer? Só um adesivo de carro? Não. O versículo quer dizer, eu posso viver nos extremos porque ele me fortalece. Porque tem gente que não sabe viver na dificuldade, na necessidade, mas também tem gente que não sabe viver na fartura. Melhorou um pouco, ele já pisa por cima da família, ele já despreza a mulher, já despreza os filhos, já arruma um amante, e a mulher também da mesma forma já abandona a casa de Deus, já começa a se achar melhor do que todo mundo e começa a falar dos pobres como se fossem pessoas desprezíveis. Ah, aquilo lá é pobre, olha lá, se veste igual pobre, olha lá, tá andando igual pobre. Eu vi uma irmã uma vez dizer pro filho, ai meu filho, tu estás assim, tu parece um pobre andando assim. Por quê? Porque essa pessoa se ensoberbeceu, ela esqueceu de onde saiu. E a pior coisa que existe, irmãos, é a pessoa saber quem lhe ajudou, de onde saiu e quem era. Ser grato, irmão. Ser grato. Deus te colocou em um lugar de honra. Agradeça a Deus e honre aquelas pessoas que te ajudaram quando você não era nada e não era ninguém. E assim Deus vai te honrar cada vez mais. Glória a Deus. Terceiro tópico, irmão Ricardo. A perseverança da viúva é uma imagem para nós. A oração. Até que nosso Senhor retorne, infelizmente, viveremos em constante luta contra o pecado. Por esse motivo, não devemos desistir de perseverar na oração e na súplica até que alcancemos o alvo. Ainda durante seu ministério, Jesus exortava aos seus discípulos a que estivessem de sobreaviso e que também vigiassem e orassem. Uma das características distintivas do Evangelho de Lucas é a oração. Ao ensinar a respeito do Espírito Santo, Lucas nos mostra que Deus cumpre o seu propósito. No entanto, exige a atitude certa por parte do povo de Deus, que de acordo com este Evangelho, é a oração. Vemos Jesus orando antes de cada grande crise de sua vida, ou seja, chegando a orar pelos seus agressores.
por ser um homem de oração, Jesus exortou seus discípulos a fazerem o mesmo. É importante lembrar que Jesus advertiu quanto ao tipo errôneo de oração. Como existem alguns lugares, irmãos, que você vai lembrar de alguns deles, que o valor da oferta equivale ao tipo de oração. Se a oferta for uma oferta pequena, uma oração curta. Uma oferta média, uma oração média. Uma oferta boa, uma oração mais prolongada, mais persistente, por parte do ministro. Eu já ouvi isso e já vi isso acontecer em muitos lugares. E até pessoas que dizem assim, irmão, eu vou orar por ti, mas eu quero saber assim, o que o irmão vai me abençoar? O irmão vai me abençoar com o quê? Porque assim, irmão, sacolão eu não quero, irmão. Sacolão eu quero uma oferta boa. Entende? Você vai me dar uma oferta boa. E tem até algumas pessoas que dizem assim, fulano veio aqui, eu orei por ele, foi curado. Não veio aqui para deixar nem R$1.000 de oferta. Ingrato, é ingrato. Recebeu a bênção e não voltou para abençoar. É claro que você que faz a obra de Deus precisa ser abençoado financeiramente. Paulo diz, plantamos coisas espirituais, não é muito que colhamos coisas materiais. É lógico, eu sei que você merece. Mas entender que a cura não foi você que efetuou. Não fui eu. Agora eu vou pregar, uma pessoa aceitou Jesus, eu ganhei aquela alma. Ganhei nada, eu só preguei e fiz o apelo. Quem ganhou foi quem orou por ele, quem ganhou foi quem trouxe no culto, quem ganhou vai ser quem vai discipular, quem vai acompanhar essa pessoa. Essa alma é daquela pessoa, não é minha. Agora eu vou dizer assim, mas eu ganhei um empresário para Jesus e ele nem para me agradecer aqui, me trazer alguma coisa, ele veio. Gente, mas esse não é o objetivo do reino. O objetivo do reino não é enriquecer os representantes do reino, mas é fazer com que o reino de Deus se expanda cada vez mais, e o que importa é que eu diminua e que ele cresça. É Jesus que tem que aparecer. Se alguém foi abençoado, glória a Deus. Se alguém quiser abençoar, amém. Se não abençoar, não é ingrato, tá certo. Se quer agradecer a Deus, agradeça a Deus. Eu sou só um vaso, você é só um vaso. E tem gente que diz que tem um dom da prosperidade, mas só ora por empresário rico. Mas por que não vai na favela, irmão? Vai na favela orar. Vai na África. Você não tem o dom da prosperidade? Por que não vai na África? É que estamos orando pelas pessoas que vivem na empresa e que estão passando por um momento difícil. Mas qual empresário que não está passando um momento difícil? Todos os empresários estão. A questão é por que a escolha pelo mundo empresarial no quesito intercessão ou oração intercessória? Eu sei que existe nas igrejas corrente dos empresários e tal e coisa. Eu sei disso. Mas a questão é, se chegar uma viúva lá, sem nenhum tipo de pensão, nada, ela vai receber a sua atenção? Ou você vai dizer, volta mais tarde? Porque às vezes a gente fala, mas a prática disso aí é outra história. É outra história. Jesus está ensinando a perseverança, mas também está colocando uma viúva pobre em paralelo ou em contraste com um juiz rico. Com um juiz rico. Então a gente tem que ver esses dois lados também. É importante a oração? É importante, mas a oração não pode virar negócio. Não é negócio, porque lá em Pedro diz, e muitos farão de vós negócio. Negócio, é rolo, negócio. Tem pastor vendendo igreja com tantos dizimistas. Eu vendo campo, se você quiser pode comprar. Negócio, negócio é rolo. E a igreja não é propriedade de ninguém, irmãos. A igreja é do Senhor Jesus. Nós somos gente, não podemos ser vendidos. Não somos vendidos, não é? Nós somos gente, somos crentes. Então é importante que a gente repense nisso. Né? Mas é que não me abençoaram. Não vai parar de pregar por causa disso. Quantos lugares que eu fui que eu tive que pagar a gasolina, pagar a janta e ainda deixar a oferta, deixei até a gravata lá. Eu não morri por causa disso. Não morri. Claro que é bom ser abençoado. Quem é que não gosta de ser abençoado? Mas não é todo lugar e não é sempre. E se a gente ficar só buscando isso, a gente não faz mais nada. Mais nada. Tem gente que não faz nada de graça na igreja. Nada. O pastor Nonato falou uma verdade. Hoje em dia ninguém quer fazer mais nada de graça. Chamar um irmão para arrumar uma lâmpada, ele quer cobrar, para trocar uma lâmpada na casa de Deus, ele quer cobrar. Para passar o Roundup lá, agora está proibido o Roundup, né? Só agricultor mesmo. Para passar o veneno lá no pátio da igreja, é tanto, pastor, é tanto. Eu tenho que cobrar, é tanto. Então a gente às vezes perde a noção do reino.
Por exemplo, irmão Ricardo, irmão Eliel, nós não ganhamos nada para vir aqui. Se nós ficar esperando um salário bom, a gente desanima. Porque eu não vou fazer mais. Mas a gente não faz por causa do dinheiro, a gente faz por causa de você. Que a gente sabe que você está aí, que você ouve, você gosta, você se anima, você ouve a palavra e Deus te abençoe e te edifica. A única coisa que você deve fazer por nós não é pegar a conta bancária e depositar, não é isso que nós queremos. É que você ore por nós, para Deus dar graça, para a gente estar aqui sempre, continuamente, porque nós fazemos com amor, porque nós amamos essa palavra e servimos a esse Deus que é tão maravilhoso, extraordinário e mudou nossa vida. Irmão Eliel, você falando a respeito daquela pessoa que orou pelo empresário e esperava alguma coisa de retorno, né? Olha o que o comentarista colocou na lição aqui, né? Jesus, né? Vemos Jesus orando antes de cada grande crise. Tem gente que espera chegar a adversidade para depois orar. Jesus já está nos ensinando por que a perseverança da oração. Porque quando chegar, você já está orando, rapaz. Você já está revestido. E vai ser muito mais fácil do Espírito Santo te orientar. Muito mais fácil. Com quem que é mais fácil do Espírito Santo falar? Com quem está levando uma vida de ociosidade, né, na negligência? Ou com quem está perseverando? Logicamente que é com quem está perseverando. Não é mesmo? E ele continua assim, ó. Ou seja, chegando a orar pelos seus agressores. Que retorno Jesus teria orando pelos seus agressores? Ou que retorno nós vamos ter? Só de Deus. Orando sem esperar bem algum, como esse camarada aí que o irmão Eliel deu exemplo. Poxa, orei pelo empresário, tá bem, nem me levou R$1.000 lá. Não, Jesus orou pelos seus agressores, sem esperar nada. É isso que é o reino de Deus. Isso que faz parte do reino de Deus. E eu gosto de um versículo, muito assim como o irmão Jordão gostava daquele, eu gosto desse aqui, irmão Eliel. Mateus capítulo 5, muito conhecido. Capítulo 5, vou ler do 43, acho que 3 versículos. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus disse assim, ó: eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Puxa vida, olha só, ensinamento de Jesus. Aí, o 45, só a parte A, irmão Eliel, para nós terminar. Para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Aí a mudança de natureza, filiação. Tá vendo só? Não que nós estejamos dizendo que você não deva receber uma oferta do empresário. Se você está vivendo da obra, você pode receber essa oferta, não é pecado. E você que foi abençoado, vai ver se a pessoa não está precisando pagar luz, pagar sua água. Não tem problema, isso não é errado. Não podemos pegar a passagem de Eliseu e Naamã e criar uma doutrina do não recebimento de um presente, por exemplo. A gente sabe que foi Deus que fez, mas a gente pode ser abençoado financeiramente também, porque Paulo recebia salário das igrejas e recebia também ajuda dos irmãos, que ele mesmo evangelizou e ele mesmo plantou a igreja. Isso não é problema nenhum. 1 Timóteo 5,17 fala que os obreiros devem receber salário dobrado, principalmente que exerce o ministério do ensino da palavra e assim por diante. Eu não estou sendo contra isso. A questão é você exigir do outro só porque foi abençoado através de você. É isso que nós estamos falando, eu creio que ficou bem claro. Agora acho que é a perseverança e a fé, né, irmão Ricardo? Isso. Se quiser ler, pode ler os dois. Amém. Perseverança. Além de orar, é necessário compreender que a oração deve vir acompanhada de perseverança. A exortação à oração persistente está estreitamente ligada à expectativa da volta do Senhor. O texto de Lucas 17, 22 nos alerta de maneira bastante clara a respeito do tipo de oração e do perigo de esmorecimento na prática de orar, a qual se tem em mira aqui. Deus quer ser buscado de forma incessante e persistente pelos seus, pois a perseverança levará em conta o tempo de espera como um meio para aclarar e purificar a nossa vida no aprendizado das coisas de Deus. Fé. Somos da mesma forma exortados a perseverar na fé. A parábola conclui com uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra?
versículo 8, né? Parte B. Jesus refere-se aqui à fé da súplica incessante, que não esmorece, ou seja, a fé perseverante. A própria interrogação traz uma conexão direta com a parábola, pois questiona se o filho irá encontrar uma fé persistente como a da viúva. Esta fé é aquela que, em meio às dificuldades e às perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem para testemunhar diante dos homens. A fim de preservarmos este tipo de fé, precisamos cultivar uma vida de oração constante e persistente. Irmão Léo. Então temos a fé natural, os demônios creem e estremecem, que a gente sempre complementa com a parte que nós mesmos criamos, né? E não obedece. É o texto que a Bíblia fala, os demônios creem e estremecem. Até ali a Bíblia fala, e nós sempre dizemos, e não obedece. E é verdade, ele não obedece. Essa é a fé natural que as pessoas têm. Eu vou plantar e se Deus quiser vai produzir. Até o ateu diz, se Deus quiser amanhã eu vou estar vivo. Isso é fé natural. Tem a fé como dom, que está em Coríntios 12, que fala o dom da fé, que a pessoa tem esse dom manifestado através de curas, milagres que ocorrem por meio da fé. E tem a fé para a salvação de Efésios 2:8, que diz que pela graça sois salvos por meio da fé. Alguns colocam a palavra fidelidade, que às vezes na palavra original está vinculada à fé também, como fruto do Espírito em Gálatas 5. Então nós temos aí 4 tipos de fé. Então a fé que nos dá perseverança para orar é aquela fé que está misturada com a fé para a salvação e como fruto do Espírito. Evidentemente que a fidelidade ela está vinculada à fé. Então a perseverança e a fé elas caminham juntas. É como se fosse um barco com 2 remos, não é? Eu estou aqui com um remo do lado direito e um remo do lado esquerdo. Se eu remar só de um lado, ela vai girar para um lado só para o lado direito. Se eu girar para o lado esquerdo, a bateria vai girar para o lado esquerdo. Então é importante que a gente use os dois, a perseverança e a fé, né? Perseverança e fé. E aí a gente vai cumprindo o nosso objetivo. Do outro modo, nós ficamos rodando e não chegamos a lugar algum. Bom, Ricardo? E é aquela que, em meio às dificuldades e perseguições, transforma-se em fidelidade e coragem. Olha só, que coisa linda. Fidelidade e coragem. Por quê? Porque você, como diz o irmão Eliel, está usando esses 2 remos. O Espírito Santo vai confirmando, né? Vai confirmando quem é você diante de Deus, né? Como você está diante de Deus. Porque eu posso dizer assim, ô irmão Ricardo, eu queria que fosse alguém lá em casa orar por mim, assim, por causa disso, daquilo. Não, irmão, eu vou lá. Por quê? Porque eu creio que Deus me usa. Eu creio que sou um servo de Deus. Mas o que faz eu pensar assim? Não é mesmo? A fé, a perseverança, que vai me dando essa fidelidade e essa coragem, né? De dizer que eu tenho a solução para o seu problema. É uma coisa muito linda isso na palavra de Deus. É muito lindo isso. Por quê? Porque sem fé, sem fidelidade, sem coragem, sem persistência, nós vamos aonde? Chegaremos aonde? Não é mesmo? Então isso é uma coisa que Deus tem o capricho de fazer em prol daqueles que estão perseverando na fé. Deus tem esse capricho, Deus tem esse prazer, que é fazer eu me parar lá sozinho no meu quarto e pensar assim, estou sendo fiel a Deus e tenho coragem para falar das grandezas de Deus, não é mesmo? E prosseguir nessa caminhada maravilhosa. Lembrando aos irmãos que a fé, já de muito tempo, ela foi tirada das universidades. Então o mundo acadêmico não usa a fé como objeto de pesquisa. Ela em muitos lugares, até em faculdades e universidades ditas cristãs, a fé já é um caso à parte, já não se comenta sobre a fé, não é uma regra para ser ensinada nas universidades. A fé eu sei que é uma coisa pessoal, mas ela fica mais no âmbito religioso. Então a gente tem que preparar os nossos filhos para quando eles chegarem na universidade, eles não perderem a fé, porque o mundo é novo, o mundo é diferente, está longe da igreja, dos amigos, da família,
Parece que é outro país, o mundo universitário. E aí você começa a comer tudo aquilo que é oferecido pelos professores, a maioria deles ateus, e aí você começa a pôr dúvida a respeito da existência de Deus, a autenticidade da Bíblia, a importância da igreja, e aí você começa a entrar em parafuso, porque aí você começa a perder a sua identidade e não saber mais quem é. Você é crente, mais ou menos crente. Crê, mas de vez em quando desconfia. É desconfiado. Mas quando está na igreja acredita, mas quando está na universidade duvida. E a gente tem que viver numa estabilidade, não ser instável. Então, a questão da perseverança é ato contínuo. Não é? A fé que estava no meu avô, a fé que estava no meu pai, a fé que está em mim, eu vou passar para o meu filho. Porque é a fé que está embasada na palavra de Deus. Desde criança eu aprendi a respeitar a Bíblia e amar a Bíblia. Desde quando eu vi o meu avô assentado na cama lendo a Bíblia, o meu avô carpinteiro, de manhã e à noite, antes de dormir, sempre, todos os dias, ele lia a Bíblia. E eu comecei a pensar, se esse livro é tão importante para um homem desse que vem cansado do trabalho, pedalou 40 minutos a bicicleta, às vezes com um saco de caco de azulejo no bagageiro da bicicleta para fazer piso em casa, e ele chega em casa, ele vai ler a Bíblia, esse livro é importante. E na verdade eu nunca entendi nada do que ele leu, porque ele tinha uma voz grossa e ele lia muito mal. Mas eu sabia que ele estava com a Bíblia na mão e estava lendo. Então para mim aquilo foi um exemplo e hoje eu aprendi a amar a palavra. Então esses são registros mais antigos da minha memória a respeito da palavra de Deus. E como disse Paulo para Timóteo, a fé que habitou em tua avó Lóide, na tua mãe Eunice, eu sei que habita em ti também. Você é a terceira geração, a tua avó, a tua mãe e você. Então você que é filho de crente, que está aí parado, eu te aconselho a voltar. Porque o melhor caminho é andar com Jesus. E a palavra de Deus, ela é fiel. Meu Léo, e como nós precisamos, né, dos nossos avós naquela época, você precisou, né? Você tem isso na sua memória. Assim, a nossa responsabilidade de repassarmos o irmão Léo para o filho dele, eu para o meu filho para os nossos netos. Veja bem a responsabilidade que nós temos de passar adiante a perseverança nessa fé tão maravilhosa que nós estamos aprendendo nesta manhã. A nossa conclusão, então, para nós encerrarmos, a interpretação dessa parábola como um ensino sobre a oração persistente tem sido a melhor interpretação ao longo da história da igreja. A viúva que, com sua insistência, constrange o juiz à intervenção, é um modelo de perseverança na fé e na oração confiante. Esperar com firmeza e fidelidade a vinda do Filho do Homem, ou seja, a consumação da nossa salvação, é o melhor incentivo para a oração corajosa. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas somos convocados a permanentemente invocar a Deus por socorro, pois sempre fará justiça aos que o clamam a Ele. Deus sempre estará junto daqueles que perseveram na fé e na oração. Amém. Deus abençoe os nossos amados irmãos. Mais um domingo que nós encerramos nossa aula, né? Domingo que vem é Amando e Resgatando a Pessoa Desgarrada, que é a lição número 5, daí já é 4 de novembro. Então, que Deus abençoe todos os irmãos. Eu comecei com oração. O presbítero Ricardo pode orar. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos na Sua presença, Pai. Nesta manhã tão maravilhosa que Tu nos deste, num dia tão bonito de sol. Estamos aqui, Senhor, e eu quero Te agradecer, Jesus, pela Sua misericórdia, pela Sua bondade, né? Pela perfeição do Seu Evangelho, pela perfeição da Sua palavra, Senhor. Oh Jesus, agora eu quero orar pelas essas pessoas que estão lá do outro lado do rádio. Algumas, Senhor, glorificando a Ti por ter aprendido mais uma porção da Sua palavra. Outros, Senhor, se alegrando no Espírito porque o Senhor tem visitado nesta manhã. Mas tem aquele, Senhor, que está como essa viúva, Senhor, clamando e pedindo, Senhor, por socorro. Ou que Tu venha, Senhor, a resolver algum tipo de problema, alguma adversidade que chegou na vida desse Teu servo. Senhor Jesus, como ministro do Teu Evangelho, como pregador da Sua palavra, Senhor, e sob a autoridade que Tu nos tem dado através da Tua palavra, nós ministramos a bênção, Senhor, sobre a vida desta pessoa. Vá de encontro, Espírito Santo. Oh, faz aquilo que lhe apraz, Senhor. Oh, Jesus, oh, segundo o desejo do coração dos Teus filhos e segundo a Sua vontade, Senhor, entra com providência na vida dos Seus filhos que Te clamam, Senhor. E como diz a Tua palavra, como a Sua palavra disse nessa manhã,
o Senhor vai responder e depressa vai dar o alívio, vai dar a resposta, vai dar a solução. Ser conosco na continuação desse dia é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vinde estudar com os professores que muito nos quer bem. Acabamos de apresentar Escola Dominical. Escola Dominical. Orientação Didática, Departamento de Ensino da Escola Bíblica Dominical de Camboriú, Santa Catarina. Até a nossa próxima escola, se Deus assim nos permitir. Escola Dominical. Povo de